Boa noite, meu nome é Franciele Biela Sá Monteiro e meu componente curricular é Ciências. A nossa aula hoje é sobre hereditariedade e ela é direcionada para você, aluno do 9º ano. Você já parou para pensar por que você se parece com seus pais ou com alguma pessoa da sua família? Pois é sobre isso que nós vamos falar. É sobre hereditariedade. E a resposta para essa pergunta está lá no começo da nossa vida. No momento da fecundação. Nós somos organismos que fazemos reprodução sexuada e nós produzimos células reprodutoras. A nossa espécie possui 46 cromossomos. Só que no momento de produzir os gametas, esses gametas possuem a metade dos cromossomos, porque no momento da fecundação ocorrerá a fusão dos dois núcleos. Então, se somarão 23 cromossomos do espermatozoide, mais 23 cromossomos do ovócito secundário, que será fecundado, somando então os 46 cromossomos, que é o conjunto completo do nosso DNA, dos nossos genes, certo? Por isso que a gente se parece com alguma pessoa da nossa família, seja com o nosso pai, a nossa mãe, ou até mesmo com os avós. Lembrando que até mesmo os nossos pais receberam a herança genética também de seus pais, certo? E essas características elas vão sendo passadas de geração a geração. Isso é hereditariedade. É um processo de transmissão de características hereditárias. Nós recebemos uma herança biológica dos nossos pais. Agora, em que local do nosso corpo encontra-se essa herança biológica? No núcleo das nossas células. Isso mesmo, nós temos trilhões de células no nosso corpo, mas nem todas têm núcleo. As hemácias, que são células sanguíneas, que levam oxigênio para todo o nosso corpo, elas não têm núcleo, elas não têm DNA. Mas as outras células do nosso corpo possuem núcleo. E nós temos núcleo porque nós somos seres eucariontes. Isso mesmo. Existem organismos que são procariontes e existem organismos que são eucariontes. Como nós somos organismos mais complexos, as nossas células são eucariontes, ok? Aqui na imagem eu tenho uma célula eucarionte. Sabe o eucarionte? Tem núcleo, além das variadas organelas. E aqui em destaque nós temos o núcleo. O núcleo também tem as suas partes, específicas. Aqui nós temos os poros, o núcleo ele tem carioteca, que é exatamente a membrana nuclear. O núcleo ele possui nucleolo, certo? E aqui é a cromatina. A cromatina é um material genético. É na cromatina que encontra-se a informação genética, o código genético. O nosso material genético ele é um código, pessoal, porque esse código ele é uma sequência muito específica de bases nitrogenadas. Isso mesmo. Esse código ele vai codificar a produção de proteínas, ok? E ele está encerrado dentro de um núcleo. Organismos que são procariontes não têm núcleo. Aí vocês podem se perguntar assim, mas então não tem material genético? Tem material genético. No entanto, esse material genético está espalhado no citoplasma. Só que no nosso caso, como nós somos organismos eucariontes, o DNA ele está no núcleo, pessoal. Ele não está no citoplasma, certo? Lembrando que você nessa aula tem que anotar as informações, não esqueça disso. Vamos anotar todas as informações, beleza? E aqui nessa imagem nós temos uma célula eucarionte, pessoal. Célula eucarionte com um núcleo, em destaque ali também. E aqui em um destaque maior o cromossomo. Lembrando que nós temos 46 cromossomos. Esse cromossomo aqui, ele está em formato da letra X. E na imagem anterior, a gente percebeu que era a cromatina. Era um pouco diferente do que nós vimos aqui. E a cromatina, no slide anterior, parecia um novelo desenrolado.
E agora a gente está vendo o cromossomo parecido que lembrando uma letra X, né? Então o que isso acontece? Bom, pessoal, o nosso corpo ele é um amontoado de células, né? Muitas células, trilhões de células. E muitas dessas células, elas precisam ser renovadas. E quando a célula precisa ser renovada, antes da célula se dividir, de fato, o DNA se duplica. E quando o DNA vai duplicar, esse material genético, ele precisa se condensar. Ele se condensa completamente. Então, nós temos 46 cromossomos, que são 46 moléculas de DNA, certo? E quando a célula vai se dividir, essa molécula se condensa completamente. E aí assumindo o formato de um cromossomo que lembra a letra X. Aí aqui no destaque a gente observa a fita de DNA, que é uma fita dupla, em dupla hélice. Então essa fita aqui, ela é uma sequência de bases nitrogenadas. Então, essa sequência de bases nitrogenadas é o que vai fazer de nós diferentes uns dos outros. Isso mesmo, porque cada um tem um DNA específico e cada pessoa expressa características específicas também, justamente por causa do seu DNA, ok? Então, toda a nossa informação genética ela está encerrada dentro do núcleo. Nessa imagem, nós observamos o conjunto dos cromossomos que nós temos, certo? Isso aqui recebe o nome de cariótipo. No cariótipo, a gente pode destacar algumas coisas que podem ser observadas, como, por exemplo, quando eu olho esse cariótipo, eu já sei se ele é de um homem ou se ele é de uma mulher. Tá? Por quê? Porque esse último cromossomo aqui, se for o cariótipo de um homem, esse último cromossomo ele vai ser bem pequeno. Se for de uma mulher, ele terá o tamanho parecido com esse aqui do lado. Então isso é observável quando é feito um exame de cariótipo. Outra coisa que pode ser detectada quando a gente examina um cariótipo são anomalias numéricas com relação à quantidade de cromossomos. Existem algumas síndromes que elas ocorrem por causa de uma alteração numérica na quantidade de cromossomos, ok? E aqui na próxima imagem a gente observa alguns tipos de cromossomos, certo? Nós temos aqui na imagem 4 tipos de cromossomos. Os cromossomos eles não são idênticos uns aos outros, eles guardam algumas diferenças entre si, como por exemplo o tamanho e a posição do centrômero. O centrômero é esse círculo aqui nessa imagem, certo? Então, de acordo com a posição do centrômero, eu classifico esse cromossomo. Então, esse primeiro aqui, o braço na parte superior, é quase imperceptível. Nesse segundo, ele é bem pequenininho. Aqui é um pouquinho maior e nesse último tem quase o mesmo tamanho do de baixo. Beleza? Tá anotando aí? Então, beleza. Agora, nós vamos fazer uma atividade mão na massa. Isso, essa atividade é para a gente fixar e ficar craque em hereditariedade, ok? Vai ser o seguinte, cada um, recebeu 2 cartões, um verde e um cor-de-rosa, e vai ser o seguinte, vou explicar. Eu vou falar algumas afirmações, certo? E você vai pensar ali rapidinho, bem rapidinho, se está certo ou está errado o que eu falei. Então, se você achar que está certo, você vai levantar o cartãozinho verde. Se você achar que está errado, vai levantar o cartãozinho cor-de-rosa. Beleza? Então, vamos começar? Vamos lá. Primeira assertiva aqui. O material genético está no citoplasma? Será que está no citoplasma? Errado, pessoal. O material genético está no núcleo, não está no citoplasma. Lembra que nós temos células eucariontes está no núcleo. Beleza, próxima assertiva. As características hereditárias são transmitidas pelos gametas? Certo? É isso aí, é transmitido pelos gametas, sim, pessoal.
Próximo. As hemácias são células reprodutoras? Não, as hemácias são células sanguíneas. Elas não têm núcleo, né? Então, não são elas que são células reprodutoras. Todas as células do nosso corpo têm núcleo? Também não. As hemácias não têm núcleo, certo? O DNA é um ácido nucleico? Exatamente, tá certo, pessoal. Tá certinho, é um ácido nucleico. Os genes são herdados dos pais? Exatamente, certa resposta. E o DNA possui informação genética, então não é fundamental para a hereditariedade? Errado, pessoal, ele é fundamental sim. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha anotado todas as informações importantes, porque isso vai ser muito bom para o seu desenvolvimento e o seu conhecimento de hereditariedade, porque eu quero que você fique craque nesse assunto. Tchau, tchau, até mais!